galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Mary Poppins, da P.L. Travers, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Primeiro a gente precisa começar falando sobre o que é esse livro aqui. Mary Poppins é o primeiro livro de uma série de 8 escrita entre 1934 e 1988 pela britânica P.L. Travers, que na verdade é um pseudônimo, né? A autora na verdade é australiana, ela se mudou jovem para a Inglaterra e lá ela viveu o resto da vida. O livro apresenta para a família Banks, que é composta pelo senhor e pela senhora Banks. O senhor Banks é um bancário e a senhora Banks não faz nada da vida, e os 4 filhos deles, os 2 mais velhos, a Jane e o Michael, e os 2 mais novos, que são os gêmeos John e Bárbara. A história começa de fato quando a babá dos meninos abandona a casa, fala que não aguenta mais aquela vida, e a Mary Poppins brota na casa dos meninos. Brota assim, né? Ela chega voando na casa dos Banks, e a partir daí ela começa a ser a babá dos meninos. Esse livro é composto por 12 pequenas histórias de aventuras, todas as 12 fechadas em si mesmas. Então se a gente pegar um capítulo qualquer aqui e ler, ele vai fazer sentido dentro da trama geral. Na verdade nem tem uma trama geral aqui, é uma reunião dessas 12 pequenas histórias, que a única coisa que elas têm em comum é a presença da Mary Poppins e ela agindo na vida da família Banks. Apesar de serem 12 histórias fechadas, elas dão a impressão de uma passagem linear do tempo, porque se você lê elas em sequência, você vai vendo que o tempo vai passando, os meninos vão aprendendo como funciona a Mary Poppins vai aprendendo como funcionam os meninos, e a forma deles interagirem muda um pouco. Apesar de serem 12 histórias fechadas, elas têm uma linearidade como um todo. Não tem uma linha narrativa grande, mas tem uma linearidade na história. E essa linearidade vai desde que a Mary Poppins chega com o vento do leste até o momento que ela vai embora com o vento do oeste. Isso não é spoiler, tá avisado desde o início aqui que ela vai ficar só uma temporada, então dá pra ver aqui claramente esse arco, que é quando a Mary Poppins passou pela vida da família Banks. E eu tô falando o tempo inteiro Mary Poppins, Mary Poppins, Mary Poppins, por quê? Quem é Mary Poppins e por que ela é tão importante aqui? Mary Poppins, eu já falei, é a babá dos moleques, porém ela é quase que um ser mágico. Ela é muito rígida na educação dos meninos, ela ajuda a criar eles mesmos, ela tá presente o tempo inteiro na criação dos meninos, na parte que ela tá aqui no livro, porém ela é um ser praticamente mágico. Quando ela chega na história, ela já chega flutuando até a casa dos Banks. Então junto com ela traz uma magia que não existia na vida dos meninos. A vida dos meninos era bem triste, eles aprontavam bastante com as babás antigas, e com a chegada da Mary Poppins e com essa magia que encanta eles passam a respeitar a Mary Poppins, e essa magia embrenha aqui na história. Isso é pra falar da Mary Poppins em si. Tem um capítulo aqui que chama a história de John e Bárbara, né, que são os 2 gêmeos, que aparece um estorvinho, que é um tipo de passarinho, que fala que a Mary Poppins é a grande exceção, que ela é uma das únicas pessoas no mundo que continua conseguindo falar com os animais e com o vento. É por isso que ela consegue flutuar com o guarda-chuva dela, sendo levada pelo vento. É por isso que os animais interagem com ela, porque ela é a grande exceção. E apesar disso, dela ser essa grande exceção, ela trata com uma indiferença absurda a magia que cerca ela. Tem uma hora que eles entram num quadro no meio da rua, vão lá, brincam, participam daquele cenário inteiro. Na hora que sai, a Mary Poppins tá tipo... foda-se, não aconteceu nada demais aqui. Ela trata a magia como se fosse uma coisa tão normal, tão própria do mundo dela, que não é nada. E os meninos se encantam com isso, principalmente os 2 mais velhos, né? A Jane e o Michael, porque a maioria das histórias aqui são com os 2. E essa magia toda é o que dá um tom de encantamento aqui pra história. Se eu gostei muito de Mary Poppins, a grande responsável por isso é a personagem principal, porque ela tem esse tom rígido, mas ela lida com magia e lida de uma forma tão assim, tipo, blé, que por isso fica tão legal. E pelo livro tratar apenas do período que a Mary Poppins chegou na casa dos Banks até o momento que ela foi embora, a gente sabe pouquíssima coisa sobre ela. A gente sabe que ela é a grande exceção, que ela conversa com o pássaro, conversa com o vento. A gente sabe que a magia tá embrenhada nela, sabe que os personagens mágicos todos que aparecem aqui alguma vez já cruzaram com a Mary Poppins, então por isso ela é uma personagem tão especial. A gente não sabe nada do passado dela, não sabe de onde ela veio, não sabe pra onde ela vai, não sabe o que ela faz pra gerar aquela magia. E de verdade, não faz diferença nenhuma. A gente embarca na história logo de cara, logo que ela chega flutuando na casa dos Banks, a gente já sabe assim exatamente o tipo de magia que ela traz e como ela vai encantar a gente. Mas ao mesmo tempo que ela é rígida com os moleques, ela é doce, ela é encantadora com eles. Porque eu vou explicar um pouquinho aqui agora. A família Banks é uma família um pouco disfuncional. Que o pai é o Sr. Banks, ele trabalha o tempo inteiro e não tem tempo nenhum para as crianças. A mãe, a senhora Banks, não fala aqui no livro o que ela faz, parece que ela não faz nada da vida, mas mesmo assim, na casa dos Banks tem uma empregada, né, tem a babá
no caso, alguém pra cuidar da cozinha, mais uma outra empregada e alguém que cuida do jardim. Qual o papel da mãe aí? Eu não entendo muito bem, mas é outra época, eu teria que ter estudado melhor um pouquinho ela pra poder entender como era o papel da mulher aqui, a dona de casa. Mas, de fato, a mãe não participa muito da criação dos moleques, o pai também não participa muito da criação dos moleques, tanto que no final, quando a Mary Poppins vai embora, a Jane e o Michael lamentam ela ter ido e choram, tipo, não é possível que ela foi embora, e a mãe fica assim, tipo, pô, vocês têm a minha ainda. Mas mesmo assim os meninos falam que não, xingam a mãe de verdade, e a história acaba de uma forma bem singela, que é a Jane cobrindo o Michael, ela fazendo o papel que a Mary Poppins faria e o papel que a mãe teria que fazer. Então a Jane passa a ser essa cuidadora do Michael na falta da Mary Poppins e não a mãe. Então é uma família disfuncional que, com a chegada da Mary Poppins, os meninos se sentem acolhidos, eles se sentem mais assim, abraçados por alguém que não é pela mãe, né? Que a mãe deixa eles de lado, o pai também. Mas aí entra outro ponto que ficou na minha cabeça aqui, por causa dessa família disfuncional, por causa das crianças não terem esse tom de imaginação, na hora que chega a Mary Poppins na vida deles e traz um toque de magia, será que essa magia é realmente da Mary Poppins ou é a Mary Poppins estimulando eles? Isso talvez tenha ficado na minha cabeça por causa do filme, principalmente, mas no livro também tem um pouco disso, porque quando ela chega, a vida dos moleques dá uma volta assim de 180 graus e eles começam a ver tudo de uma forma diferente, a usar a magia de uma forma diferente. E toda a presença da Mary Poppins é baseada nisso. As histórias, eu vou pegar algumas aqui pra vocês poderem ver. Tem uma história, por exemplo, de uma vaca que ela tá passeando pela rua, chama A Vaca Dançante, que a Mary Poppins tá na janela, os meninos estão vendo a vaca passando, todo mundo achando aquilo normal porque é uma vaca dançando no meio da rua. No capítulo chamado Gás do Riso, por exemplo, os meninos vão visitar o tio da Mary Poppins e lá eles começam a flutuar a partir do momento que eles começam a rir. Então é uma coisa muito mágica, muito própria da história e que você encara com naturalidade e a Mary Poppins encara com naturalidade também. E são várias histórias assim, igual eu falei, são 12 no total, sendo que a primeira é quando ela chega e a última quando ela vai embora, e 10 com coisas mágicas acontecendo na realidade dos moleques. E eu acho que é por isso que eu gostei tanto da história de Mary Poppins. A forma como a Pielle Travers trata a personagem, como que ela descreve as ações, como que ela mostra a indiferença da Mary Poppins perante aquela magia, é uma coisa tão legal de ser vista, que você embarca naquilo, você quer ser um dos meninos bem, que você quer ser a Jane, você quer ser o Michael, você quer ser, sei lá, um dos gêmeos bebês, que ela vai cuidar deles também, mas é muito importante entender essa magia aqui, que é ela que move a história inteira, e na hora que você embarca nessa magia, o livro fica muito, muito melhor. E sobre o livro, é basicamente isso, é uma história encantadora, maravilhosa, incrível. Essas 12 pequenas historinhas são muito rápidas de ser lidas, escritas de uma forma muito bem feita também, botando esses detalhes todos que eu falei sobre a magia, sobre a indiferença e sobre os meninos sendo deixados de lado. Tudo tá aqui nas entrelinhas, mas tá tudo aqui na história. Então a forma como a Pielle Travers trata isso é muito legal. Mas eu também não posso deixar de falar dessa edição da Cosac Naif aqui. Eu já falei em um vídeo de melhores capas da minha estante que ela é uma das mais bonitas, e ela realmente é. Essa capa é maravilhosa, esse rosa aqui, esse tom, com a lombada aqui na costura, escrito Mary Poppins, e o livro é ilustrado pelo Ronaldo Fraga. Uma coisa da Mary Poppins que eu não falei é que ela é uma personagem muito vaidosa. Ela não pode ver um espelho que ela tá se arrumando, as roupas dela são muito chiques, e dentro do livro a gente vê exatamente isso. Vou pegar aqui a foto da Mary Poppins, a primeira vez que ela aparece de rosto, que é essa daqui, olha. A foto é muito bonita, né? O desenho é feito, e na hora que você vê como ele é montado, ele é costurado. É uma foto de uma costura. Tem um vídeo no YouTube, eu vou ver se eu deixo aqui nos comentários se eu achar ele, mostrando como que foram feitas essas ilustrações, mas o Ronaldo Fraga construiu tudo isso a partir de costura mesmo. Dá pra ver aqui as linhas saindo do quadro, a Mary Poppins expressiva aqui também no meio do quadro. Então é muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguns aqui pra poder mostrar. A vaca dançante que eu comentei com vocês aqui também. Sempre tem a questão dos fios saindo, porque foi tudo feito na costura, né? Então dá pra ver exatamente isso. Por exemplo, a briga no carrinho aqui de bebê, os gêmeos aqui, e uma senhora xingando os gêmeos. Então os desenhos são muito bem feitos. Essa edição é linda, caprichosa pra caralho, vale cada centavo que foi pago nela, e a história também vale cada centavo. Mas não dá pra falar de Mary Poppins, o livro, sem falar do filme de Mary Poppins, que foi feito em 1964 pelo estúdio Disney. A primeira coisa é que ele é quase uma releitura do livro da Mary Poppins. Demorou muito tempo pra Pielle Travers liberar o roteiro da história, liberar os direitos também pra poder ser feito o filme, porque ela tava muito desconfiada, e no final ela odiou o filme, não liberou também pra fazer as sequências dele, porque o filme foi um sucesso absoluto de bilheteria. Eu tava com a biografia do Walt Disney aqui em algum lugar, eu li, já fiz um vídeo sobre ela, vou deixar
deixar aqui nos cards, mas lá conta um pouquinho também sobre a importância do Mary Poppins pro estúdio Disney, pra arrecadação de dinheiro do estúdio Disney também, porque o Disney tava sempre falido e o Mary Poppins deu um gás a mais aí, sendo que nessa época já tinha o parque, então já tava mais tranquilo de dinheiro, mas o Mary Poppins, boom, fez um boom no negócio de filmes. Mas enfim, o filme é um musical estrelado pela Julie Andrews, que um ano depois estrelaria também A Noviça Rebelde, e ele é muito uma releitura, ele pega a história, a essência da história e cria uma linha narrativa pra ela. No livro aqui no caso, ele conta a história da passagem da Mary Poppins pelos filhos da família Banks. No caso do filme é um pouquinho diferente, a linha narrativa envolve mais o Sr. Banks do que a Mary Poppins e as crianças de fato. No filme, o arco principal é a redenção do Sr. Banks, que é um senhor que tá trabalhando no banco, tá sem tempo pros filhos, sem nada, e acaba com o Sr. Banks dando tempo pros filhos, então ele reconhecendo que os filhos precisam de atenção. Então é um arco diferente da história. A Mary Poppins do filme é um pouco diferente, assim, um pouco não, é muito diferente da Mary Poppins do livro. A Mary Poppins do livro é muito mais rígida, muito mais severa, encara a magia de uma forma muito mais séria do que a Mary Poppins do filme, mas eu gosto dos dois, assim, não posso falar que um é melhor que o outro, que igual eu falei, é quase que uma adaptação separada, assim, pegou a essência e transformou num filme. Sem falar que as músicas do filme são incríveis. Eu fiquei uma semana inteira com o Spoonful of Sugar na cabeça, cantando no trabalho, cantando assim, tipo, a Spoonful of Sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Eu fiquei igual um idiota cantando essa semana inteira. Então foi assim, foi absurdo, tanto que eu gostei do filme e eu gostei muito do livro também. Mas vocês querem saber um pouquinho mais sobre o processo de produção do filme Mary Poppins? Tem a biografia do Disney, que eu já deixei aqui nos cards, escrita pelo Gabler, mas também tem o filme de 2013, 2014, chamado Save Mr. Banks, que o Tom Hanks interpreta o Walt Disney, e a partir daí ele começa a contar como que a Pamela Travers, que é o nome da autora, né, a P.L. Travers é de Pamela Travers, aí conta como que ela interferiu no roteiro, como que ela não queria vender, tanto que ela odiou a história, tanto que ela foi convencida pelo Walt Disney a fazer o filme. Então fica essas duas indicações, fica o filme de 1964, que é o Mary Poppins, que é um classicão mesmo, vale a pena ser visto, e o Save Mr. Banks, que é mais recente, que conta bastante um pouquinho dessa história, e esse filme mais recente mostra também um pouquinho de quanto que o Mary Poppins era autobiográfico pra Pamela Travers. A gente entende o porquê da história, entende o porquê ela preservava tanto a personagem Mary Poppins e qual o significado dela pra vida. Então assim, assistam os dois, leiam o livro porque vale muito a pena. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários se você já leu o livro da Pamela Travers, se já viu o filme de 1964, se já viu o Save Mr. Banks. Vamos conversar aqui embaixo que eu quero falar um pouquinho mais sobre esse encantamento que o Mary Poppins me passou, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.